A paz do Senhor, igreja, amém? É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês para ministrar uma palavra. Creio que Deus tem uma palavra para a sua vida, para a sua família, para o seu coração. Quero mandar um abraço para minha esposa, ela está assistindo. Dizer que eu amo muito ela. Que Deus continue abençoando a vida dela, nossa casa, nossa família. É uma honra poder servir a Deus, é uma honra poder estar aqui nesta noite, ministrar com você uma palavra. Hoje eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. O que você pode extrair desse livro para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua saúde, para a sua vida espiritual. Eu sei que nesses últimos dias tem sido tão difícil ler esse livro. Não tem sido fácil. Muita gente cansada, muita gente desanimada. Mas eu te falo uma coisa. Isso vale mais do que dinheiro. Você pode extrair coisas extraordinárias daqui de dentro para a sua vida. Nós vamos meditar numa palavra nessa noite. E creio que o Senhor vai falar ao seu coração. Talvez, se você sair daqui hoje, a partir de amanhã, você vai dedicar mais o seu tempo à leitura desse livro. Tenho certeza. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu gosto de pregar, todas as vezes que a gente prega, a gente fica nervoso. Mas Deus, Ele vai nos dar graça, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a colocar-se de pé. Para a gente estar lendo apenas um versículo. Versículo 12, Hebreus 4, versículo 12. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Pai, muito obrigado por mais uma vez estar aqui na tua casa, Senhor, te adorando, te exaltando e glorificando o teu santo nome. Pai, eu te peço que o Senhor me use como um canal, Senhor, de bênção, para que a tua igreja seja nutrida nesta noite. Fica conosco, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Eu quero estar falando para você o quanto esse livro é maravilhoso. O quanto esse livro é rico. E o que você pode extrair dele para a sua vida. A palavra que lemos, ela disse uma coisa bastante interessante. Ela é descrita neste texto como viva e eficaz. Primeira parte do texto. Viva e eficaz. E que é uma palavra viva? O que é uma palavra viva? A palavra viva é uma palavra que produz vida. Eu lembro de um texto que eu gosto muito dele, quando o profeta Ezequiel, ele estava em um lugar, num cativeiro. O cara estava triste, talvez sem esperança. E de repente, um homem de Deus pega ele pela mão e faz com que ele entrasse num rio. E aquele rio era um rio que produzia vida. Aquele rio era um rio que produzia vida, porque quando o profeta entra naquele rio,
E o homem de Deus começa a voltar com ele, e quando ele chegou naquele lugar que não tinha mais jeito de passar andando, só a nado, quando ele volta, o homem fala algo incrível para ele, que enche o coração dele de esperança. Fala para ele bem assim: por onde esse rio passar, Ezequiel, tudo vai viver. Aquilo encheu o coração, não só de Ezequiel, mas de todo o povo de Israel, de esperança. Aquelas pessoas já estavam mortas espiritualmente. Aquelas pessoas já não tinham mais sonho, já tinham perdido a esperança por passar tanto tempo no cativeiro. Mas quando aquele homem revela para Ezequiel que por onde aquele rio passasse, tudo ia viver, houve alegria de novo no coração daquela gente. E eu comparo aquele rio como essa palavra, como esse livro. Saiba você que esse livro, você pode extrair vida desse livro. Saiba você que você pode extrair esperança desse livro. Esperança para o seu sonho, vida para o seu casamento, vida para a sua família, vida para o seu ministério. Você precisa saber a riqueza que está contida dentro desse livro. Esse livro é capaz de trazer vida àquilo que está morrendo. Esse livro é capaz de trazer vida àquilo que está morrendo na sua vida. Talvez hoje você parou de sonhar, mas esse livro traz vida para os seus sonhos. Talvez hoje você está morrendo por dentro com a depressão, com a ansiedade, com a tristeza, mas esse livro é capaz de gerar vida novamente em você. É capaz de gerar vida novamente em você. Saiba você que você pode extrair vida daqui de dentro. Nesses momentos de tristeza que às vezes invade o coração da gente. Você pode extrair alegria daqui de dentro. Sabia disso? E às vezes muitos de nós estamos morrendo. Estamos morrendo com uma arma poderosa em nossas mãos. Na nossa casa. Estão morrendo. Mas a palavra de Deus fala também que ela é eficaz. E o que é eficaz? Eficaz é aquilo que funciona. Eficaz é aquilo que dá certo. Eficaz é aquilo que traz resultado. Eu lembro quando eu estava no Brasil, eu tinha uma dor de cabeça. E se eu tomasse Dorflex, Novalgina, Anador, não melhorava a minha dor de cabeça. Mas se eu tomasse Neosaldina funcionava. Dava certo. A dor de cabeça sumia. A palavra que eu estou falando para você nessa noite, ela vai muito além do que você pensa. Ela vai muito além daquilo que você imagina. Ela é capaz também de curar a sua dor física, mas ela também é capaz de curar a dor da sua alma. É capaz de curar essa tristeza que está dentro de você. Ela funciona. Eu estou falando porque ela funciona, porque ela não funcionou só em mim. Teve homens dentro dessa Bíblia que viveram um momento de tristeza, mas a palavra funcionou. Eu conheço pessoas que estavam vivendo em depressão e foi curada porque a palavra funcionou. Ela funciona. Ela é algo eficaz. É ela que pode te curar. Não só a dor física, mas essa tristeza, essa ansiedade, essa depressão. Ela cura. A gente precisa saber extrair daqui de dentro aquilo que nos motiva, aquilo que nos cura, aquilo que nos salva.
Mas ao longo da minha vida eu fui percebendo que para mim extrair vida daqui de dentro, para mim extrair milagre daqui de dentro dessa palavra, eu preciso lê-la com a minha vida vivificada pelo Espírito. E o que é uma vida vivificada pelo Espírito? Uma vida vivificada pelo Espírito é uma vida que consegue enxergar além da circunstância, além do momento difícil que você está vivendo. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? A gente está tentando ser uma pessoa que a gente não é. Às vezes a gente está quebrado por dentro, rebentado por dentro e sorrindo por fora, tentando transparecer uma coisa que não é. Eu acho interessante lá em casa que a Erli, a minha esposa, quando ela está triste mesmo. Ela não tenta demonstrar ser uma outra pessoa. A tristeza está estampada no seu rosto. Mas sabe uma coisa que eu sempre me alegro com ela? Amanhã é outro dia, Elcio. Amanhã eu estou melhor. Eu sirvo um Deus, Elcio. Isso vai passar. Porque muitas das vezes a gente está assim, a gente está quebrado por dentro, mas está sorrindo com fulano, está abraçando fulano, mas por dentro estamos moídos. Outro dia o pastor de Jorge, nós estávamos conversando, o pastor de Jorge falou algo muito interessante. Eu estava com essa mensagem já preparada. E ele falou comigo, Elcio, eu não estou muito bem por fora, cara, mas por dentro está diferente, por dentro está gostoso, né, pastor? Está bom. Eu estou enxergando coisas além da minha circunstância. Isso nós estávamos conversando e falando. Você sabe o que é isso? É um homem vivificado. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele disse assim, por isso, não desanimamos. Contudo, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Isso aqui é um homem vivificado. É o contrário de que muitos estão vivendo hoje. É o contrário do que muitas pessoas estão vivendo hoje. Apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, mesmo que nós estejamos morrendo por fora, o homem de dentro está vivo. Mesmo que o homem de fora está chorando, o de dentro está sorrindo. É isso que ele está querendo dizer. E eu acredito que no dia que eles prenderam ele falou assim, mesmo que vocês prendam o homem de fora, mas os de dentro vocês não conseguem prender. O de dentro está livre. Mesmo que vocês prendam de fora, o homem de dentro está livre. O homem de dentro está livre para escrever. O homem de dentro está livre para evangelizar. O homem de dentro está livre para proclamar as verdades sobre Jesus Cristo. Pode prender o de fora, mas o de dentro vocês não prendem. O de dentro vocês não conseguem prender. E eu vou mais além. Eu acredito que quando eles foram matar ele, decapitar ele, eu imagino ele falando, pode matar, vocês matam o de fora, mas o de dentro vocês não matam. Vocês podem matar o de fora, mas o de dentro vocês não matam. Vai permanecer vivo um legado, vai permanecer vivo uma história, vai permanecer uma carta escrita aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Romanos. Não tem para vocês matar o de dentro, vocês podem matar o de fora. Eu aprendi uma coisa com Deus, que mesmo que morramos, permanecemos vivos no coração daqueles que nos cercam. Mesmo que um dia você morra, você precisa permanecer vivo através de uma história, através de um legado. É necessário permanecer vivo mesmo depois que você morre. Esse é o homem vivificado. Esse é o homem que olha para essa palavra com o espírito vivificado.
com a vida vivificada. Mesmo que você morra, permaneça vivo no coração das pessoas. Permaneça vivo no coração do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Permaneça vivo nessa igreja. Que as pessoas possam lembrar de você. Você vai ver que apóstolo Paulo, eu tenho tanta certeza que ele falou isso. Mesmo que vocês me matem, eu vou permanecer vivo. Como hoje eu estou falando dele aqui. Isso é permanecer vivo no coração das pessoas. Lembra de Jesus? Pegaram Jesus, prenderam Jesus, bateram, cuspiram, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, puseram uma cruz pesada nas suas costas, sabe? Pregaram ele na cruz, traspassaram ele com a lança. E eu imagino Jesus pode matar o de fora, mas o de dentro vocês não conseguem matar. Em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Em tua mão, Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. Sabe o que me alegra? Que ao terceiro dia, a morte não pôde detê-lo. Ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra do Pai, vivificado. Isso enche o coração de esperança. Podemos morrer um dia, mas também vamos ressuscitar. E vamos viver uma vida vivificada junto do Pai. Viva uma vida vivificada pelo Espírito. Lê a palavra vivificada pelo Espírito. Sabe? Ter uma vida vivificada é enxergar além da circunstância. Com a vida vivificada você extrai milagre daqui de dentro. Com a vida vivificada você extrai vida daqui de dentro. Sabe o que eu falo? Eu sempre falo aqui na igreja, a gente precisa experimentar isso. Viver uma experiência com Deus. Se tem uma das coisas mais gostosas, é viver uma experiência com Deus. E você só consegue viver a experiência com Deus. Eu falo que lendo a palavra, você consegue viver a experiência com Deus. Você não pode viver a sua vida baseado na minha experiência. Você não pode viver a sua vida baseado na experiência do pastor de Jorge. Você sabe que eu ainda vou mais longe. Você não pode viver a sua vida baseada na vida de Moisés. Você não pode viver a sua vida baseada na experiência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Podemos tirar lições maravilhosas sobre a vida desses homens, que nos ensina a crescer espiritualmente. Mas é a nossa vez de viver a nossa própria experiência. É a nossa geração. Nós não estamos vivendo a geração de Moisés, nem de Isaac, nem de Abraão, mas nós estamos vivendo a nossa geração. É a nossa geração que precisa viver a experiência com Deus. Esses caras deixaram uma história, e qual história você, qual história eu estou deixando? Qual história eu estou deixando? Qual legado eu estou deixando? Esses homens deixaram uma história, deixaram um legado. Sabe que ao longo da minha vida eu fui aprendendo uma coisa com Deus, que não foi quando Ele fez. A gente pensa que viver experiência com Deus é viver milagre. É ver um cadeirante andar, é ver um cego enxergar. É poder orar e a pessoa sair andando. Não! Eu aprendi que ao longo dessa jornada, as maiores experiências com Deus foi quando Deus falou, não foi quando Deus fez. Foi quando Ele falou e não foi quando Ele fez. Você vai ver que Abraão está lá, ó, e Deus fala com ele: sai do meio da tua parentela, cara. Eu vou te levar por uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma bênção, cara. E através de você, cara, todas as famílias da terra vai ser abençoada. Vai ser abençoada. Eu aprendo uma coisa com Deus. Deus, Ele não quer só me abençoar. Ele quer que eu seja uma bênção na vida das pessoas. Você vai ver Moisés. Moisés, depois de um dia cansado, cara, exausto, como nós aí, quando chega sexta-feira, pocado, arrebentado, não está aguentando mais nada.
Moisés está lá no meio do deserto, tomando conta das ovelhas do seu sogro, e de repente uma sarça começa a pegar fogo. Aquela sarça começa a pegar fogo e Moisés incomoda. E quando ele vira para ver o que era, Deus brada com ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo, é sagrado. Eu quero fazer uma aliança contigo, cara. Eu tenho um projeto para você. Tem gente clamando, Moisés. Tem gente clamando por ajuda. Tem gente clamando por uma solução, cara. Eu preciso de você, Moisés. Eu tenho um projeto para você, cara. Moisés tentou resistir, mas acabou indo. E eu aprendo uma coisa com Deus tremenda e profunda nesse texto. Quantas vezes essa palavra está pegando fogo na cabeceira da nossa cama? Quantas vezes essa palavra está pegando fogo na estante da nossa sala? E Deus querendo bradar no coração da gente: quero fazer um projeto contigo, Elcio. Tem gente precisando do céu, Elcio. Tem gente precisando de uma palavra, de um abraço. É Deus querendo fazer um projeto com a gente, mas o cansaço não deixa. Muitas das vezes a preguiça não deixa. Não é falta de tempo, a gente tem tempo para tantas outras coisas. Para tantas outras coisas nós temos tempo. E Deus está pegando fogo perto da gente. Deus está em chama, Deus está em brasa. Quero fazer um projeto contigo. Quero fazer um projeto, Elcio. Eu aprendo uma coisa com Deus. Não é quando Ele faz, é quando Ele fala. É quando Ele fala. Quantas vezes eu fui confrontado aqui dentro, nas minhas madrugadas. Quantas vezes Deus me desaprovou nas minhas madrugadas. Quantas vezes Deus me fez chorar lendo esse livro, cara. Chorar da lágrima cair. Pois Ele estava falando comigo. Quantas vezes esse livro, cara, me fez pular de alegria, dar grito de alegria. Eu tenho uma Bíblia lá em casa. Está escrita nela. Todas as vezes que eu li aquela Bíblia que Deus falava comigo, eu colocava assim: no dia tal, Deus falou comigo que ia fazer isso, que vai fazer isso. Dia tal, Deus me fez chorar. Dia tal, Deus encheu meu coração de esperança. Está lá tudo anotado nessa Bíblia. Sabe o que eu aprendi? Tem muitas coisas dentro daquela Bíblia que está escrita que Deus já fez na minha vida. Tem muitas coisas que está escrita que ainda Deus não fez, mas Ele vai fazer, porque tem uma palavra, tem uma promessa. Um dia eu estava vivendo um momento tão gostoso e falei por uma pessoa que Deus tinha falado algo comigo, e aquela pessoa falou comigo assim: não deu muita ênfase àquilo que eu tinha falado. E eu saí meio triste e falei com o Senhor. Falei: Senhor, puxa vida, eu falei de uma forma tão entusiasmada e parece que a pessoa não acreditou naquilo que eu falei. Será que o Senhor falou comigo mesmo? E Deus, naquele momento, Ele falou no meu coração: fica triste não, Elcio. Foi com Abraão assim, foi com Moisés, foi com Davi diante daquele gigante. Importa não, mas eu fiz, cara. Eu fiz. Na sua vida, Elcio, não vai ser diferente. Eu vou fazer também. Aprenda uma coisa nessa noite. Aquilo que Deus te prometeu, cara.
Quando você leu essa palavra, quando alguém profetizou uma coisa sobre a sua vida, acredita numa coisa: se é Deus, Ele vai fazer. Se é Deus, vai acontecer. Se é Deus, você não vai ficar frustrado. Talvez ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Sabe? Porque Deus, quando Ele fala, acontece. Você precisa entender que essa palavra ela é como um GPS. É ela que mapeia o seu coração. É ela que mapeia os seus pensamentos. É ela que mapeia os seus passos. Não tenta ir por conta própria, que muitas das vezes nós vamos quebrar a cara. Ela mapeia os nossos passos. Ela mapeia os nossos pensamentos. Ela mapeia os nossos corações para que chegamos em segurança. Para que tenhamos resultados positivos, não resultado negativo. Sabe o que eu aprendi com essa palavra? Nos meus momentos de devocionais, essa palavra se tornou para mim o meu melhor amigo. O meu melhor amigo não é o Denilson que vive lá comigo dentro da minha casa. O meu melhor amigo está aqui. Sabe o que a gente precisa aprender? Que Deus, Ele não quer ser simplesmente o seu Deus. Deus quer ser seu amigo. Deus quer ser seu amigo. É para Ele que eu falo dos meus projetos. Lá no meu secreto. É para Ele que eu falo dos meus sonhos. É para Ele que eu falo das minhas tristezas. É para Ele que eu falo das minhas dores. É para Ele que eu falo das minhas frustrações. Você teria coragem de contar isso para qualquer um? Quando muito com a nossa esposa nós se abrimos. Mas é no secreto que eu conto a minha história para ele. Mesmo que ele saiba. Eu falo assim, eu sei que o senhor sabe, mas eu vou falar para o senhor de novo. Eu estou pensando nisso, isso, isso e isso. Eu sei que o senhor já sabe, mas eu vou falar, o senhor é meu melhor amigo. Deus quer ser seu amigo. Não só ser seu Deus. Quem sabe a partir de hoje, você entra para o seu secreto e começa a contar a sua história para Deus. Quem sabe a partir de hoje você entra para o seu secreto e começa a falar das suas frustrações, das suas tristezas, das suas dores, dos seus sonhos que estão morrendo. Saiba que você pode extrair vida daqui para os seus sonhos. Seja o melhor amigo de Deus. Seja o melhor amigo dele. Sabe o que eu aprendi nessa caminhada? Sabe que uma das coisas que eu sempre tive convicção com Deus, que não precisa de eu ler essa Bíblia toda para mim extrair milagre dela. Não precisa de eu ler ela toda para me extrair milagre daqui, vida daqui de dentro. É bom que você leia ela toda. Adquira conhecimento. Decora uns 200, 300 versículos. Mas eu te afirmo com toda a convicção que não precisa de você ler lá toda para você extrair vida e milagre daqui de dentro. Talvez um único verso vai ser o suficiente para você ressuscitar como Lázaro ressuscitou naquele dia. Talvez um único verso vai ser o suficiente para você viver um milagre como Bartimeu viveu naquele dia. Um único verso pode levar você a ter fé como a mulher do fluxo de sangue, como o Juninho falou aqui, o pastor Júnior falou. Aquela mulher já tinha perdido todas as suas esperanças. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, cara,
ela pôde viver o seu milagre. Ela pôde viver o seu milagre. Talvez um único verso pode levar você a ter coragem novamente, como Josué teve após a morte de Moisés. Eu falo que Josué estava arrasado, tinha perdido o seu líder, tinha perdido o seu companheiro. Mas eu vejo Deus falando, cara, sai desse luto, cara. Eu vou ser contigo, como eu fui com ele. Sai desse luto. Tenha coragem. Um único verso pode levar você a ter coragem novamente. Amém? Um único verso. É só a gente entender que o Espírito de Deus é capaz de nos dar vida novamente aqui dentro. Espírito de Deus. Muitas das vezes estamos mortos, mas a palavra está viva. Muitas das vezes estamos mortos, mas essa palavra continua viva. Não importa o solo, não importa o coração, não importa a circunstância, ela está preparada para gerar vida em você. Não importa, ela está preparada para gerar vida em você. Ela está sempre preparada para gerar vida àquele que lê, àquele que busca. Sabe? A gente precisa entender que daqui é uma fonte de vida. Sabe, uma das coisas que eu faço com o maior prazer é preparar uma mensagem e chegar aqui e ministrá-la para você. Se tem uma coisa que eu tenho prazer, é isso aqui. Prazer. Mas eu aprendi uma coisa com Deus. Deus fala uma coisa para a gente. Por mais que eu prepare, por mais que eu goste, eu posso subir aqui, o Juninho, o pastor de Jorge, irmão Denilson, André, e transmiti-la essa palavra com impacto, com eloquência. Mas eu aprendi uma coisa com Deus. O poder que provém não é o que está aqui no meu coração. O poder que provém não está na minha mente, na minha eloquência, no que essa palavra que sai da minha boca está impactando você. O poder que provém é o que está aqui dentro. É ela que tem poder de transformar. É ela que tem poder de curar, de mudar. Não provém de mim. Por mais que eu faça com prazer, com excelência, o poder que provém está aqui dentro. É o próprio Deus falando ao seu coração. É o próprio Deus falando ao seu coração. Olha que bacana isso aqui. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Isso aqui é lindo. Aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela falou assim: se eu apenas tocar nas orlas de sua veste, eu serei curada. Como eu falei aqui antes, ela já tinha perdido a sua esperança. Mas olha que interessante. Aquela mulher começou a visualizar o seu milagre antes mesmo de tocar em Jesus. Antes mesmo de tocar, ela já começou: se eu tocar, eu vou ser curado. Começa a visualizar seu milagre agora, para você ter uma ideia. Começa a visualizar. Faça como essa mulher: se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu apenas tocar nas orlas da veste dele, eu serei curada. E aquela mulher partiu. Aquela mulher partiu, e quando ela deparou com aquela multidão, ela consegue tocar nas orlas das vestes de Jesus. Eu aprendo uma coisa preciosa aqui. Jesus parou e falou assim: quem me tocou? E os discípulos diziam: como te tocou? Se tem uma multidão te cercando. De mim saiu
poder. De mim saiu virtude. Quando você visualizar o seu milagre, daqui também sai poder. Basta tocá-la. Basta lê-la com a sua vida vivificada. Comece a visualizar o seu milagre antes de tocar a palavra. Porque daqui sai poder. Daqui sai virtude, meu irmão. Daqui sai cura, daqui sai libertação, daqui sai saúde. Há poder. Há poder nessa palavra, há virtude nessa palavra. Você pode extrair vida daqui de dentro. Outra parte importante. Viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Algumas versões falam mais penetrante, mais afiada. Para a gente entender um pouquinho o que o escritor aos Hebreus está querendo dizer, a espada de 2 gumes aqui não é uma espada comprida, é aquela espada costinha, a espada gladius, a espada usada pelos gladiadores daquele tempo. Essa espada tinha um poder enorme, ela era muito eficiente. Ela cortava dos 2 lados. Nunca se viu um aço tão bem temperado do que o da espada gladius. Mas eu acho interessante que o escritor aos Hebreus, ele não fala que ela é igual a uma espada gladius. Ela é mais cortante, ela é mais penetrante, ela é mais afiada. Não há uma comparação para isso aqui não, para esse livro. Ela é mais afiada, ela é mais cortante, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ele diz, a ponto de fazer o quê? Dividir alma e espírito. Eu acho interessante, é o dividir. O que é alma? Carne. Tudo que você vê no seu horizontal é carne. Tudo que você vê no seu vertical é espírito. O escritor ele fala que ela tem o poder de dividir aquilo que é carne, separar aquilo que é carne e separar aquilo que é espírito. Tem coisa da carne que precisa ser cortada para que o espiritual fica. Para que eu fique bem espiritualmente. Tem coisa que é necessário, quando você lê isso aqui, vai cortar aquilo que é carne. Aquilo que está afastando você de Deus. E eu acho interessante que ele vai mais além. É capaz de dividir também juntas e medulas. Essa espada ela tinha o poder de cortar aquilo que era frágil, mas também tinha o poder de cortar aquilo que era resistente. De tão afiada que ela era. Juntas fala de resistência. De coisas duras, de coisas difíceis de cortar. Eu aprendo uma coisa com o escritor, que quando ele fala isso, eu tenho certeza que ele está dizendo, essa palavra tem o poder de cortar aquilo que está ganhando resistência na sua vida. Essa palavra tem poder de cortar aquilo que está ganhando resistência na sua vida. Tem pecado que ele vai ganhando resistência na vida da gente. Ele vai ganhando resistência. E o pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E eu aprendo uma coisa com o escritor, que ele fala o seguinte, essa palavra tem poder de dividir, de tirar aquilo que está gerando morte. Aquilo que está gerando morte na sua vida. Aquilo que está ganhando resistência na sua vida, na minha vida. Foi através dessa palavra que muitas coisas que estavam ganhando resistência na minha vida, que foi tirado. Agora preste atenção na medula. A medula é uma parte do corpo que produz sangue.
Não é o seu coração, não é o seu fígado, não é o seu rim, não é o seu pâncreas, não é o seu baço que produz fígado, que produz sangue. O que produz sangue é a medula. Ela é localizada aonde? Nessa parte. Isso quer dizer que essa medula, ela produz vida. Porque se a sua medula parar de produzir sangue, você vai morrer. Eu vou morrer. E o cara fala assim, essa palavra está apta a tirar aquilo que está ganhando resistência, que está trazendo morte, e deixar aquilo que está gerando vida. Deixar aquilo que está gerando vida, ou seja, a medula óssea. Essa palavra tem um poder de tirar aquilo que está gerando morte, mas deixar aquilo que gera vida. É mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Sabe o que eu aprendo? Lembra de Jesus lá na cruz? Naquele tempo era necessário que quebrasse as pernas, para que os caras morressem mais depressa, aqueles que foram crucificados. Mas tinha uma palavra sobre a vida de Jesus, que nenhum osso dele seria quebrado. E quando quebrava as pernas, não quebrava aqui, quebrava em cima. Porque aqui você parava de produzir sangue. E Jesus era necessário que ele continuasse a produzir sangue naquela cruz. Havia uma promessa, havia uma palavra sobre a vida dele. Era necessário que ele continuasse a produzir sangue, porque o sangue de Jesus é vida. É vida. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E eu, na minha concepção, não quebraram, porque havia uma palavra, havia uma promessa. Naquele dia Jesus produziu sangue, as medulas de Jesus produziu sangue por aquele povo que estava ali. Mas Jesus precisava continuar produzindo sangue por você que está aqui hoje. Por mim que está aqui hoje. Olha que interessante. Jesus precisava continuar a produzir sangue para aquela menininha que ia nascer ainda lá. E para muitos que ainda vão nascer. Essa gotinha é pelo Elcio. Essa gotinha é pelo pastor de Jorge. Essa gotinha é pelo André. Jesus precisava continuar produzindo sangue, produzindo vida. É por isso que nós temos direito de vida eterna. Porque um dia, lá naquela cruz, não quebraram as pernas dele, para que ele produzisse sangue, para que eu tivesse direito de vida eterna, meu irmão. E para fechar, que já é 8h40, a palavra de Deus é sensível para perceber os pensamentos e intenção do coração. Sabe o que é pensamento? Pensamento é o que determina quais palavras vão sair da nossa boca. A gente precisa tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Essa palavra, ela percebe até os nossos pensamentos. Até os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que determinam as palavras que saem das nossas bocas. Olha o que diz o salmista, Salmo 139, verso 4. Antes mesmo de eu falar, o Senhor sabe o que eu vou dizer. Olha o salmista falando. Antes mesmo de eu falar, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. O salmista era aquele cara que precisava e falou assim, eu vou policiar os meus pensamentos. Porque mesmo antes de eu falar, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Eu tenho que pensar coisas boas. Eu não posso pensar aquilo que gera morte. Eu não posso pensar aquilo que me afasta de ti. Sabe? Olha o que diz o Salmo 139, verso 1 e 2.
Ó Senhor, tu examinas meu coração e conhece tudo a meu respeito. Sabe quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Mesmo de longe. Ele sabe até a hora que a gente vai sentar. Sabe a hora que a gente vai levantar. Mesmo antes de você sentar, ele já sabe que você vai sentar. Que você está cansado. Mas ele também sabe a hora que você vai levantar. E conhece os nossos pensamentos mesmo de longe. Lá do trono dele, ele sabe o que a gente está pensando. Agora, olha isso aqui. Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista está falando assim. Eu aprendi essa palavra para mim não errar contra o Senhor. Sabe, eu costumo dizer que a gente na escola, a gente aprende a somar, a gente aprende a dividir, aprende a multiplicar. Se eu perguntar para você quanto é 2 mais 2, ou 20 mais 20, dificilmente você vai errar. Sabe por que você não vai errar? Porque um dia lá na escola, você guardou isso no seu coração. Tem coisa que você guardou na escola, que se hoje você for submetido a um teste, você é capaz de acertar. Porque lá na escola você aprendeu que 20 mais 20 é 40. E você nunca mais esqueceu. Era isso que o salmista estava falando. Eu guardei a tua palavra para não errar, Senhor, contra ti. Se eu perguntar ao Fabinho, um dia eu perguntei ao Fabinho, qual é a medida de uma porta de um banheiro, Fabinho? Ele sabe a medida, ele guardou isso no coração dele. Você já pensou se ele pegar uma casa para fazer lá hoje, colocar uma porta de banheiro com não sei quanto, Fabinho? Qual é a porta de banheiro, Fabinho? 30. Você pôr uma porta com 60, foi desaprovado. Mas ele nunca vai errar porque um dia ele aprendeu que é 30. Ele guardou isso no seu coração para não errar quando ele fosse construir uma casa. A palavra é da mesma maneira. Quando nós guardamos a palavra no nosso coração, é para não errar contra as regras do céu, contra a lei do céu, para que possamos ser bem-sucedidos. E fechando, Provérbio 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É daí que procede coisas boas. É daí que procede também coisa ruim. É por isso que o salmista fala, em Provérbio está falando, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. A gente que é cristão, a gente precisa entender isso. É daqui que procede vida, milagre, esperança, fé. É daqui que procede amor. Você já viu o coração que só tem ódio? Só ódio. Pessoas que matam o outro. Mas nós não, nós somos diferentes. Do nosso coração é fonte de vida, fonte de amor. Guarda o teu coração. Quem sabe a partir de hoje, talvez você não consegue ler. Coloca um foninho no ouvido. Começa a ouvir a palavra. Talvez você não tenha tempo de ler. Coloca um foninho no ouvido. Outro dia eu gostei do Sandro. O Sandro falou comigo assim. Você está ouvindo uma música, Sandro? Você não está ouvindo a Bíblia. Cara, saiba que você pode extrair vida daqui, Sandro, para a sua vida, cara. Para a sua família. Continua. Continua. Faça de Deus o seu melhor amigo nos seus devocionais, no seu secreto. E saiba que as áreas da sua vida que está morrendo vai reviver no nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a colocar-se de pé para nós encerrar. Falta só 13 minutos.
Estarei orando com você. Aleluia. Oremos, querido Deus, eterno e poderoso Pai. Graças te damos, Senhor, por esse momento tão especial na tua casa. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor falou aos nossos corações. Que possamos extrair dessa palavra, Pai, cada dia vida, Senhor. Para áreas de nossas vidas que às vezes está fraca, está morrendo, Pai. Que o Senhor venha nos motivar, Pai, a ler a tua palavra, a ouvir uma Bíblia, Senhor, pelo telefone, pelo fone. Mas que possamos pôr em prática, Pai, para que possamos viver uma vida, Senhor, de diferença nessa terra. Pai, sei que daqui podemos extrair vida, Pai. E o Espírito Santo nesta noite, Pai, motivou a tua igreja, a tua noiva, Senhor, a extrair vida daqui de dentro. Que possamos cada dia, Pai, assumir um compromisso real contigo. Abençoa, Senhor, cada família, Senhor, que deslocou da tua casa, Senhor, para estar aqui nessa noite, para te adorar, te exaltar e glorificar o teu santo nome. Continue nos abençoando, Pai, nos dando entendimento e sabedoria através da tua palavra. Obrigado, Pai, que possamos a cada domingo, Senhor, rasgar o nosso coração aqui neste lugar, na tua presença. Que possamos no secreto, Senhor, ser amigo de ti, meu Pai. Falar das nossas dores, das nossas frustrações, das nossas tristezas, Pai. Mas também falar das nossas alegrias. Falar que o Senhor é o nosso melhor amigo. Nos ajude, Pai, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, Senhor, na nossa incredulidade. Nos fortalece cada dia na tua presença. Fica conosco, Pai. É o que te peço e lhe agradeço. No nome de Jesus. Amém.